tenha liberdade de falar aos nossos corações, que só o Teu Espírito Santo possa agir, fazer e falar no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Queridos, eu peço a Deus que a palavra que eu traga não seja aqui uma acusação aos seus ouvidos, que seja um remo, que seja um renovo, que seja algo a produzir algo diferente na sua vida. Eu não estou aqui para poder julgar, condenar ninguém. Não mesmo. Eu estou aqui para trazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Queridos, arde no meu coração um desejo de um nivelamento, de um crescimento, de um nível de maturidade elevado em cada um de nós. Que cada um de nós possa realmente crescer. Porque a leitura de Uzias foi um rei tremendamente ousado, usado por Deus. Uzias foi um homem diferenciado. Uzias conseguiu reunir as pessoas e fez um excelente reinado. Elias aproveitou o melhor de cada um dos seus servos e edificou muitas coisas. Israel foi grandemente governado. Foi algo maravilhosamente governado. Algo que ele não fez sozinho. O sucesso do reinado do rei Uzias não está pela pessoa dele em si, mas por uma unidade daquilo que ele conseguiu construir. Porém, depois. O título da mensagem de hoje é Porém, depois. Queridos, eu me coloco numa condição de uma leitura da minha vida, numa busca de crescer, e se a gente não olha para dentro da gente não consegue perceber algumas coisas. A lepra, ela é uma doença que ela vem sorrateiramente. As pessoas não percebem, mas ela começa a perder o tato. A pessoa põe a mão no fogo, ela nem queima, porque ela não sente aquela parte do corpo. Compensa que não, ela até perde aquela parte do corpo, aquela parte cai. Cai o dedo, cai uma falange do dedo, cai a orelha. Uma coisa terrível, né? Não é uma condição em si de uma dor, mas você vai sendo ali destruído e chegando à morte. Muitas coisas vão acontecendo e muitas pessoas, quando tem ali uma condição, nem percebem. É algo realmente muito triste. A lepra provoca reclusão. Veja que o texto aqui é claro, né? Embora rei de Israel, Uzias teve que se retirar. As histórias passadas, se você vai lá no Antigo Testamento, em Deuteronômios, né? Mais ali a parte da lei, você vai ver profundamente a condição de, está leproso, então você está em pecado. Apresenta o sacerdote para orar, para fazer toda uma condição. E eram pessoas, queridos, muito tristes, muito sofridas, porque elas viviam em condições subhumanas. A lepra é uma condição que precisa ser entendida, precisa ser percebida, tão próximo aqui de nós, né? A famosa colônia Santa Isabel, palco de muitas histórias tristes, era um local de reclusão de pessoas, né? Quem sabe disso? Muita gente. Queridos, nós precisamos entender que Uzias era um homem fortíssimo, inteligentíssimo, havia realizado grandes coisas, havia feito grandes coisas, e se tornou leproso.
eu não quero aqui condenar, entrar na condição daquilo que ele fez que não agradou a Deus. O que toca o meu coração nessa mensagem é um homem tão experimentado, um homem que viveu e que fez aquilo que era algo que o Senhor havia direcionado e ele foi conquistando, e Deus era com ele, né? E ele viveu ali experiências de relacionamento com o Senhor. Ele cai numa condição leproso e termina os seus dias leproso. Eu queria que nós, cada um de nós, pudéssemos fazer uma leitura. Eu não gostaria que ninguém de nós saísse daqui essa noite com a nossa lepra. Que isso, cara? Tem ninguém leproso no final, graças a Deus. Não é essa lepra. Eu queria que nós pudéssemos identificar aquilo que vem no nosso coração, que a gente precisa compreender, fazer uma leitura. Queridos, eu volto a repetir, eu não estou aqui para falar que você tem lepra. Eu estou aqui para que o Espírito Santo possa trazer o seu coração, para que você se apresente diante do Senhor. E tem vários personagens nessa história. Eu te convido a abrir 2 Reis 5. Abra comigo 2 Reis 5. Nós vamos entrar em Naamã. Nós vimos em Uzias um homem experimentado, um homem maduro, um homem consagrado no Senhor, um homem que conhecia o que é estar no altar do Senhor, mas morreu depois. E agora eu chego numa condição de Naamã. Naamã não era um homem de Deus, Naamã não era um homem do sacerdócio, Naamã não era um servo do Deus Altíssimo. A Síria era contrária a Israel. A Síria dominava Israel e os governos atuais mantinham uma política de relacionamento para que houvesse paz. Israel pagava tributos à Síria para que houvesse paz entre as duas nações. Olha o contexto. E aí chega Naamã, né, a história dele, vamos ler aí verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Senhor com S minúsculo, porque era o Senhor, rei dele, né? Não o Senhor nosso. E deu muito e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Vou ler de novo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Veja que esse Senhor aqui já é maiúsculo. Deus deu vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina. Repete comigo, uma menina. Disse a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor e dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: então logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de
Israel havia rasgado as suas roupas, mandou-lhe dizer ao rei: por que, Senhor, rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Agora, por favor, aceite um presente deste meu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não aceitarei nada. Até aqui, queridos, um paralelo de 2 condições de lepra diferentes. Eu sei que é uma leitura um pouco cansativa, extensa, mas se nós não lermos, trazer à nossa mente as verdades do texto, você não vai conseguir entender a aplicação. Naamã era um homem que queria ficar livre da lepra. Naamã queria ser um homem perfeito. Ele era um homem experimentado na guerra, um homem cheio, vitorioso, porém leproso. Querido, a verdade é que nos nossos dias, Deus tem feito no seio da igreja, não estou falando de Moriá não, no seio das famílias, Deus tem dado muita vitória. Nas nossas casas tem muitos lutadores, homens bravos, guerreiros, mulheres de Deus guerreiras, mas tem muita gente leprosa. Tem muita gente que não está vivendo todo o projeto de Deus. Irmãos, quando Deus criou o homem, Deus sempre quis o melhor para o homem. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem aonde? No inferno ou no Éden? No Éden. Lugar maravilhoso, lugar sobrenatural. Projeto de Deus. Aí o homem, por si, fez o que não era para fazer, teve que ser expulso de lá, caminhou, tornou-se escravo, vai lá Deus de novo tirar o povo dele para levar para um lugar de terra de Canaã, terra que emana leite e mel, lugar de provisão, lugar de milagre, lugar de condições sobrenaturais. O projeto de Deus para nós sempre foi perfeito. Nós vivemos muitas condições nos nossos dias. Não, aquele pastor é uma bênção, porém nervoso, porém não tem tempo, porém cheio de coisa. Não, aquela irmã é uma bênção, aquela irmã é mulher de Deus, porém caloteira, porém não faz isso, porém não, aquela irmã é uma bênção, mas é mentirosa. Aquele irmão, ele é um nó tremendo, tão disponível, mas falso.
Naamã era comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor. Cada um de nós temos um Senhor como Naamã, temos alguém a quem nós prestamos conta, temos alguém a quem nós servimos. Experimentamos muitas vitórias, muito sucesso, conquistamos muitas coisas, porém depois. E aí o que me dói, o que me faz, o que me choca as duas histórias, é que a palavra fala que os filhos das trevas são mais astutos, mais sábios do que os filhos da luz. E aí eu vejo na história Naamã, um servo da Síria, um homem que servia ao seu Senhor, e Uzias, que servia a Deus, morreu leproso. Irmãos, eu não quero morrer leproso. Eu não quero ninguém comigo morrendo leproso. O que é que em nós precisa ser despertado? Precisa ser acordado, confrontado em nós mesmos. Eu não estava sentindo, eu não percebi que era uma lepra, não doía, mas todo mundo está falando e você não percebe. Pois é, caiu um pedaço do dedo, agora eu estou sabendo. Agora entendi. Naamã estava numa condição e ele buscou a cura. Ele saiu de uma condição de sua crença, da sua história, da sua família, do seu reinado, e não se importou em buscar um renovo. Daquela condição, quando nós não tínhamos o Senhor, e a gente vai em qualquer evento. E aqueles que sabem, que conhecem o caminho do altar, sabe que experimentam da Shekinah de Deus, os milagres de Deus, caminham para morrer leproso, segue uma vida indiferente. Se morrer leproso, morrer. Eu olho os dois textos e eu olho para a realidade da igreja. Não estou falando generalizando Moriá, não, irmão. Eu estou falando de uma maneira generalizada. Há um conformismo com meu marido é um traste, a minha esposa é outro traste, e a gente vai vivendo. Eu profetizo bênção, e eu profetizo bênção, e eu profetizo vitória, e eu abençoo, e eu profetizo, e eu oro, e eu choro. Aí eu vou vivendo com a lepra. Meu filho é um problema. Não, ora por ele, chora por ele, apresenta ele diante do Senhor. Nós conhecemos o caminho do altar. Nós precisávamos tanto resolver uma coisa com fulano, mas ele é tão seco, tão rancoroso. Irmãos, com misericórdia. Segunda-feira a nossa oração aqui foi uma bênção. Irmão, mas eu confesso para vocês, a gente precisa se desnudar um pouco da gente. Nós somos humanos, temos boca e ouvido para conversar, para sermos, para importarmos, para receber uma conversa um com o outro, um coração aberto a amar e a se importar. E nós falamos aqui algumas condições de verdade. Se nós estamos na casa do Pai, há liberdade. Precisamos ter liberdade. Esse lugar aqui é um pedaço do céu, irmãos. Esse lugar que nós estamos é um lugar do céu. Porque onde nós estamos, queridos, nós somos sal da terra e luz do mundo.
Quando nós saímos lá fora, nós somos sol da terra e luz do mundo. Precisa haver uma condição de verdade no nosso meio, menos máscara, ou nenhuma lepra, que seja o nosso sim, sim, o nosso não, não. A palavra é tão clara. O que passa disso não vem do maligno, vem do maligno, não vem de Deus. Irmãos, é tão bom a gente ser a gente. Eu não faço força para ser eu. A gente não faz força para ser quem nós somos. Nós caminhamos no Senhor, nós avançamos, nós reconhecemos as nossas dificuldades, mas nós precisamos identificar. A lepra é algo contagiante. Precisamos tratar isso dentro de casa, para que isso não vá para o meu filho, para que isso não adoeça os meus filhos, para que isso não adoeça a minha esposa. Nós queremos o favor, a glória de Deus, o Shekinah de Deus. Aí não recebemos, porque nós caminhamos como Uzias. A gente fica olhando para o passado, tantas histórias, tantas vitórias, e vamos vivendo a lepra. Vamos morrer com lepra. Esse não é o projeto de Deus. Esse não é o projeto de Deus. Deus quer restaurar. Queridos, essa passagem de Naamã, ela parece um texto de ministério infantil de escola dominical. Mas quando nós caminhamos nela, ela é de uma profundidade. De uma profundidade. Uma jovem, eu vou dizer até uma criança, ela é tirada do seu povo Israel e é levada cativa para si, sem papai e sem mamãe. Se vira aí agora, outra cultura, outra realidade. E ela é corajosa, audaciosa, de virar e falar assim: olha, vocês são autoridade aqui, eu sei que vocês têm o Deus de vocês, mas se Naamã conhecesse o Deus que eu sirvo, se Naamã tivesse uma experiência lá, se ele fosse lá na minha terra, ele ia ver que lá tem onde Deus. Nós precisamos de pessoas como essa criança, que com inocência, não é com julgamento, não é condenando, ei, você está com lepra? Nosso Deus te sara. Nosso Deus quer te sarar. Nosso Deus é poderoso. Ele age, Ele liberta, Ele transforma, Ele santifica. Quer conhecer? Vai lá na minha terra, vai lá na minha igreja. Lá, quando nós reunimos aquele lugar, é muito sal da terra, é muito luz do mundo reunido, o fogo cai. O reinado de Uzias não foi grande por causa de Uzias, foi por causa de um grande povo. Um grande povo. Naamã, comandante, foi confrontado ali com aquela menina. Aquela menina, olha, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Uma menina, um rei, aos 16 anos, fez grandes coisas na mão do Senhor. E uma jovem muda a história de um grande soldado, de um grande comandante do exército do reino da Síria. Tantas pessoas aí fora precisando de uma menina como essa na sua vida, na sua história. Eu fico imaginando a condição dessa menina, a condição de trauma que ela traz, de separação, de perda. Será que meus pais estão vivos? Será que como é que está? Morreram meus irmãos?
mas eu estou amargurado, eu estou triste, eu estou abatido, a minha vida é um inferno. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Deus tem compromisso. Deus vai acrescentar quando nós buscamos, quando nós fazemos. Uma criança, uma jovem que não se limitou nos seus traumas, nos seus problemas, nas suas necessidades. Eu fico imaginando um desejo de voltar para a sua terra, voltar para as suas amizades. O que impede nós jovens de servir ao Senhor, de frutificar? O culto ontem foi lindo, louvor, maravilhoso. Quantos não crentes tinham? Quantas pessoas precisavam de ouvir, de adorar ao Senhor, de conhecer o Deus Altíssimo? Quantos? Mas nós não conhecemos nenhum não crente. Todo mundo que nós conhecemos é lavado e remido do sangue do Cordeiro, já tem o nome carimbado lá no livro da vida. Essa é a verdade ou não? Então não precisamos chamar, não precisamos importar. Vamos vivendo com a nossa lepra. Até morrer. Não me dói, eu não me incomodo com a lepra. A lepra não dói em si, ela me mata. E as pessoas que estão à volta vão morrendo. Precisa acontecer no nosso meio, queridos, meninas. Mas precisa ter na mão. Que queira ir, que queira mudar, que queira encontrar uma condição nova, que vem, joelha, que chora, que prostra. Precisa haver alguém que fala assim aqui, Naamã, vá, o rei da Síria fez isso. Ei, vá, vai, não fica aí parado. Se é uma oportunidade, alcança. O que vai te limitar? E eu acho lindo a postura de Eliseu. Rei, por que você está rasgando sua roupa aí, ficando doido, nervoso? Eu acho engraçado, é a condição do rei. Esse rei da Síria aí, eu estou pagando aí os tributos para eles aí, estou tentando manter a paz com ele, mas ele fez isso aqui porque ele quer me provar. Como vocês podem notar aí, está me procurando um pretexto contra mim, está querendo fazer guerrinha comigo, é pessoal, está de mal. Magoei. Irmãos, o reino de Deus é muito maior. Rei, para essa meninice. A profeta de Israel. Manda esse Naamã aqui. Irmãos, Deus não divide a glória dele. Naamã esperava algo que todo mundo espera. Irmãos, quem crê numa mensagem de WhatsApp, numa oração do WhatsApp, recebe a cura. A palavra fala: se creres, verás a glória do céu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa-se que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele é galardoador. Eu creio que aqui nós temos Naamã que queiram mudar a sua história. Eu creio que aqui nós temos jovens que falam: olha, na minha terra tem o nome de Deus. A cura na nossa igreja, no reino, naquilo que nós vivemos e confessamos, na palavra que eu creio, na Bíblia que eu carrego, no Deus que eu revelo. Eu creio que há pessoas aqui, como o rei da Síria, que falam assim: vai, não se limite, que nada te impeça, busque os propósitos do Senhor na sua vida. Eu creio que aqui tem essas pessoas. Quem não sabe o que me impacta na história?
Porque às vezes muita gente aqui está achando que eu preciso ser Eliseu. Não, eu não tenho que ser Eliseu. Eu não tenho que ser Eliseu. Mas Alisson, Eliseu foi o homem que pegou lá e chamou a responsabilidade para si. Nessa parte sim. Mas o agir de Deus é sobre cada um de nós. Isso, você está doido? Estou doido não. Abre comigo aí em Lucas 4, 27. Vamos ver o que Jesus nos fala. Lucas 4, 27. Jesus vai falar com você essa noite. Amém? Amém. Lucas 4, 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã o sírio. Achei que Eliseu era um homem curador de leproso. Não. Eliseu é servo do Senhor, homem de Deus. Eu profetizo que aqui também tem homens e mulheres de Deus. Amém, igreja? Amém. A responsabilidade é nossa. Eliseu foi usado para curar uma lepra. Cada um de nós vai ser usado aqui talvez para curar uma lepra. Do seu lado tem alguém que precisa da nossa oração. Tem alguém que precisa ser tocado, amado, acolhido. Precisa entrar no nível de relacionamento, de graça e favor. Olha, minha senhora, se o líder soldado aí Naamã soubesse o Deus que há, o Deus que eu sirvo, tem profeta na minha terra. Se cada um de nós nos despertarmos para viver de fato, sabendo que nós somos sal da terra, luz do mundo, Deus vai fazer grandes coisas. Deus usou, o próprio Jesus falou, olha, deixa eu te falar, Eliseu só curou um leproso, só um. Se cada um de nós aqui, se 50% tem lepra, os outros 50% vão ser curados, porque aqui há profetas de Deus e profetiza, amém? 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 Amém. Glória a Deus, aleluia. Como eu disse, queridos, pode parecer estranho, mas se a coisa pautar no homem, não tem honra. O reinado de Uzias foi glorioso, porque havia entre eles uma unidade. A construção da Torre de Babel é algo que a gente lê e vê como uma reprovação de Deus. Mas aquele povo, no seu tempo, marcou a história. Lê lá depois, presta atenção no que eu vou falar aqui. Como aquele povo era um só, em um só falar, em um só idioma, numa só condição, aquilo que era falado, o outro entendia, porque havia unidade, e a palavra era entendida, e eles fizeram grandes coisas, enviam fazendo uma grande torre, e eles, pela mão deles, eles criam que eles iriam alcançar Deus. Eles tocaram o coração de Deus, eles mexeram com Deus, da forma errada, mas há um ensinamento. Se houver unidade, se houver um só falar, uma compreensão, nós construiremos grandes coisas com Deus. Vai haver dentro da sua casa
milagre, porque a lepra foi extirpada. Não vai haver uma palavra, né? Não, fulano é tão bom, porém leproso. Não, minha esposa é uma bênção. Minha esposa é um servo do Deus Altíssimo. Aquilo que nós falamos toca o coração de Deus. Aquilo que nós profetizamos chega ao trono de Deus. Precisamos entender, compreender. Precisa haver uma unidade. Queridos, é uma palavra que não é da teologia, mas ela nos diz muito. Sinergia. Ela vem das ciências exatas, mas nós precisamos trabalhar com sinergia. Uma outra palavra que não é da teologia, da área de informática, mas nós precisamos estar conectados. Juntos, somos muito mais fortes. Eu vejo uma condição aqui, queridos. Muitas das vezes, nós estamos perto de alcançar, já temos até um direcionamento, o milagre já está para acontecer na minha casa, mas eu desisto e volto para trás, igual o texto fala aí, verso 12. E aí, então Naamã deu meia volta e foi embora muito irritado. Acho absurdo, porque o padrão que eu quero não é o padrão de Deus. Eu quero que Deus age com o meu padrão, com a minha forma, né? Eu pensava que ele certamente, né, que o servo do Senhor, Eliseu, viria aqui, ia clamar aos céus, botar a mão na ferida. Não. Ei, vai lá, manda avisar lá para o cara que está lá fora lá, para ele tomar um banhozinho ali no rio ali, 7 vezes. Sabe o que me faz pensar, queridos? É que está tão fácil. E a gente não quer a fácil. A gente não quer o que é fácil. A gente quer nos nossos modelos. Tem que ter uma cruzada lá no Maracanã. Eu tenho que viajar lá para o Rio de Janeiro, porque vai vir um grande homem de Deus para revelar e fazer umas grandes coisas. E aí a minha vida vai mudar. Nada disso. 1000 vezes não. As coisas começam hoje. Hoje eu olho para mim. Alisson, chega. Lepra não. Peraí, acorda, desperta. Eu fiquei tentando pensar numa condição, né? E Naamã era um homem grandioso, vitorioso e tal, porém leproso. Eu fiquei pensando, leproso, que não tem santidade, que não é acessível. Marido e mulher não é acessível, as coisas não vão. Pessoas que é uma bênção, mas é invejoso. Pessoas que são uma bênção, mas é rancoroso. Pessoas que têm uma bênção e tal, tem uma oração maravilhosa, eu escuto ela falar, meu coração é tocado. Mas na hora que você conversa com ela, ela não é amorosa. Aquela pessoa que você chega perto dela, ela não te transmite paz. Ela só tem palavras de peso, de opressão, de guerra. O mundo vai acabar. Pessoas que não são confiáveis, não são íntegras, não são fiéis. Pessoas que não são transparentes, você nunca sabe como ela vai se aparecer diante de você. Bipolar. Pessoas que não são pacientes, não conseguem parar para te ouvir. Psicólogos, psicanalistas, estão deitando e rolando
Porque nós, igreja, não sabemos ouvir as pessoas. E quando ouvimos, não sabemos guardar para nós e levar em oração. Precisamos saber ouvir. Pessoas que é uma bênção, mas é faltosa com a verdade, você não pode acreditar nela. Ou pessoas que te falam uma coisa linda, maravilhosa, você amou ouvir, depois é caluniadora, está falando por trás de você outras coisas. Porém, leproso. Nós precisamos no nosso meio de meninas que tragam a verdade da palavra, que há poder, há uma verdade espiritual, há condição de milagre. Precisamos de pessoas que falam, vai, eu te dou carta, eu te autorizo. E outros falam, eu vou com você. Pessoas que assumem responsabilidade. Eu vou orar por essa família, eu vou orar por essa família, eu vou orar por essa casa. Deus não quer levantar os reis. Deus quer levantar um grande povo. Um grande povo. Um grande exército. Mas é fundamental, se na vida de Naamã não houvesse os oficiais, alguém que fala assim, faça o que você sabe fazer, mergulhar você sabe, vai lá, mergulha 7 vezes, você já está aqui, você já saiu de lá, você esperou, você trouxe um monte de dinheiro, achou que você ia ter que pagar isso, o cara não veio nem te atender. Mas não, eu estou à espera de uma coisa sobrenatural, e eu não sei contemplar o favor do Senhor. As coisas simples, as coisas de Deus são simples, não complica. Relaxa, descansa do Senhor, deixa Deus agir na sua casa. Se você não identificou a lepra, ou você não sabe onde vai falar com ela, guarda a boca. Senhor, me direciona. Senhor, fala comigo. Coloque oração. Senhor, age na minha vida. Senhor, eu não quero ser como Uzias. Eu não quero ser lembrado como alguém que foi tão importante no meu ministério, fiz tantas coisas, mas porém podia contar com ele. Nós tínhamos um grande pastor, porém ele não era acessível, ele não conversava comigo, ele não me entendia, não me ouvia. Estou disponível. Precisamos de pessoas, oficiais, que falam assim, ei, faz isso, senhor, não deixa de fazer isso não, abre o seu coração, vai lá, faz isso, está tão simples, está tão fácil. Está fácil. Nós precisamos, eu concluo a mensagem, nós precisamos de pessoas no nosso meio, como Naamã, que não conhecia a Deus, que alguém como eu e você foi lá e alcançou. Nós precisamos alcançar Naamã. Nós precisamos alcançar as pessoas que não conhecem o Senhor, que ainda não experimentaram o Deus que age em nosso favor, que não vivem das nossas verdades, que não vivem as nossas vitórias. Nós temos muitas coisas para alcançar e elas estão ao nosso alcance, na nossa mão. A começar na palavra de Deus que já é revelada na sua vida, a começar no Espírito Santo que já habita em nós. Feche seus olhos. Deixa Deus falar o seu coração. Eu não gostaria que você saísse daqui numa condição de juízo, mas numa condição de reflexão, numa condição da direção do Senhor. Que se haja um despertar em cada um de nós. Há um serviço, há um reino, há um Senhor
perdão? Nós estamos como os ilhas? Não. Nós queremos servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos servir a esse Deus de uma forma plena, de uma forma verdadeira, de uma forma sincera, de uma forma transparente. Nós queremos ter condição de externar as nossas culpas, as nossas mazelas, pessoas que saibam nos ouvir, pessoas que sejam atalaias do Senhor, pessoas que realmente não sejam tão desqualificadas, leprosas,